A gente não está perdendo cada vez mais esse torcedor simbólico, torcedor de verdade, e o Bahia está começando a construir uma relação muito de consumo, torcedor-consumidor. Esse é o grande problema. A gente está criando gerações de torcedores e torcedoras eminentemente consumidores do clube, ao invés de serem torcedores e torcedoras na essência. De que forma a gente pode combater isso e onde é que entra isso aí justamente no que você rascunha de Bahia e de projeto aí para a nação tricolor, meu caro? O que é que você diria para a nação? Olha só, Bara, aqui é um pequeno resumo do que passa pela minha cabeça e que, obviamente, precisa de corpo. Né? Assim como o corpo humano tem um esqueleto e precisa de musculatura, até para o esqueleto se autossustentar e se deslocar. Né? Então, isso aqui é como se fosse o esboço de um esqueleto, de rabiscos meus e de conversas com alguns colegas, como eu disse, sobre esse momento que o Bahia passa, conectado com aquilo que eu comentei sobre o comentário de meu querido Samuel, né, do bater e voltar para a Série A no próximo ano. Então, são alguns rascunhos nesse sentido, olha, e eu chamo de perspectivas estratégicas, porque no fundo, é como se fosse desenho de uma estratégia de negócio. E eu trago uma só filosofia, um só perfil, um só resultado. E o resultado seria construção desse tricampeonato brasileiro em 2031, como um símbolo, como uma referência, como um desejo, né? E como um elemento propulsor de mudanças, para que a gente tenha a capacidade, né, como conselho, como diretoria executiva e como torcida, de encontrar os caminhos que nos levem a essa conquista da terceira estrela. E óbvio que essa discussão, né, da Sociedade Anônima do Futebol transpassa o momento, exige uma perspectiva de negócios também, porque se sabe que o futebol, nesse sentido, os investidores que já estão investindo nos grandes clubes do eixo estão levando, Palmeiras, né, Atlético Mineiro agora, o Flamengo vem numa pegada um pouco diferente, mas que também com uma injeção de capital muito forte. Então, essa ponte transpassa essa questão. Mas eu não penso, eu acho que a gente tem que fazer diferente, né? Porque Einstein já disse que é uma insanidade fazer as mesmas coisas e esperar resultado diferente, cara. Não dá para querer ter resultados diferentes fazendo exatamente as coisas que a gente sempre fez. Essa é a minha pegada. Então, eu penso no momento de recuperação, que passa por essa construção de curtíssimo prazo, e esse bate-volta, como o Samuel nos trouxe, é como se fosse algo imprescindível para que essa ponte se estabeleça, né? Um processo de estabilização, seja de permanência com estabilidade, sem sustos, para que a gente possa partir de forma sustentável para o crescimento. E o crescimento seria coroado com esse nosso tricampeonato brasileiro. Né? Dentro desse contexto, óbvio que eu tenho que parar para pensar efetivamente em objetivos esportivos e como eu estruturo o clube, não só nas áreas que dão apoio ao futebol, mas de uma forma geral, para que esse sentimento, né, que você comentou, Bara, e que Tito também trouxe, desse DNA, dessa identidade, perpasse pelos processos administrativos do clube e chegue no campo, e reverbere no campo. Né? Então, precisa de um aspecto mais estrutural, perdão, na minha concepção. E aí eu trago uma linha do tempo, rapidamente, só para a gente não demorar aqui nesse debate, que tem muita coisa para falar. Né? Ou seja, 22, o pressuposto básico, acesso à Série A, e na minha concepção, botar na cabeça que a luta é para subir como campeão. Para botar a mão ali e dizer, olha, cheguei para ficar e não tem mais conversa não, parceiro. Daqui é só para frente, não tem mais retorno nenhum. No outro período, entre 23 e 24, como eu disse, permanência com estabilidade. Isso significa o quê? Como meta, permanecer na segunda página da tabela, como objetivo mínimo. Construir um mecanismo que nos leve à permanência e uma permanência estável.
para que no ciclo seguinte, de 25 a 27, a gente saia do ciclo de estabilidade e passe para um ciclo de crescimento, saindo da segunda página da tabela para a primeira página da tabela. Com isso, obviamente, aumenta a capitalização, os recursos são maiores, viabiliza uma criação, uma mudança estrutural de contratações, de divisões de base, de elementos de comunicação e de marketing para poder sustentar todo esse processo. E entra, obviamente, essa discussão que Samuel trouxe sobre a Arena, o papel da Arena nessa revolução que o Bahia está precisando. No ciclo de 28 a 29, o foco seria disputar a Libertadores de América para consolidar esse processo de crescimento e uma preparação estratégica para que no momento seguinte, nos anos seguintes, a gente fechasse esse ciclo com chave de ouro com o tricampeonato brasileiro, né? Comemorando o centenário com uma plataforma consistente, não foi por acaso, não foi por um aborto da sorte, e sim por um processo construído conjuntamente. Diretoria executiva, Conselho Deliberativo, atuante, participante, propositivo, e com a nação por trás, empurrando com a energia que a nação tem. Então, essa reestruturação, ela se faz necessária em todas as áreas, tanto no aspecto financeiro, quanto no aspecto administrativo, quanto, obviamente, no aspecto do futebol, que é o carro-chefe do nosso negócio. Então, esses eixos são fundamentais para viabilizar que esse plano de negócios ele se estabeleça e a gente consiga chegar ao final do centenário com essa comemoração. Eu rabisquei algumas coisas aqui, mas que não são definitivas, obviamente. Mas percebam que na minha visão ainda amadora, vamos dizer assim, né, eu já trazia esse aspecto de investimento, ainda um pouco antes da discussão sobre futebol SA, eu já trazia esse aspecto, olha, mas na minha visão de torcedores empresários que têm um capital que, de uma forma ou de outra, se montasse um plano de investimento com remuneração desse capital investido no clube, para que isso fosse uma alavanca que proporcionasse o rompimento dessa barreira do Bahia sair de um time de médio para pequeno, de médio para grande e de grande para enorme, porque esse é o sentimento que nós temos como torcedores. Da forma administrativa, a gente trabalhar muito fortemente, que na minha perspectiva é algo que o Bahia é assim, pífio, um forte processo de comunicação interna, de divulgação massiva dos planos de trabalho, dos objetivos que estão sendo construídos e dos resultados que estão sendo conseguidos, ainda que não aqueles definitivos. Porque isso traz perspectiva, traz ânimo, energia, uma leitura, interpretação de todos os que estão envolvidos. Obviamente, primeiro a diretoria executiva e o modelo de gestão que estiver vigendo, mas muito também o Conselho Deliberativo com mecanismos de controle reais, verdadeiros, com indicadores e metas, e não simplesmente como se fosse uma mesa de bar de elite, claro, uma conversa madura, mas é uma conversa sobre percepções e não uma conversa sobre fatos concretos que sejam oferecidos ao Conselho e o Conselho monitore e interaja com a diretoria executiva para que os ajustes de rumo eles sejam bem conduzidos. E, obviamente, para o futebol, né, uma definição clara e definitiva de políticas que caracterizem o nosso Bahia, com o DNA tricolor muito bem definido, perfil que o Bahia deseja para os seus jogadores em todas as posições, quais são a entrega, o modelo tático que o Bahia pretende utilizar, de time para frente, de time com... Enfim, aí é o papel do diretor técnico poder apresentar essas alternativas, mas que atenda a um desenho de política para o futebol que nós construamos em conjunto, diretoria executiva, Conselho Deliberativo e torcedores do Bahia. Isso traz um DNA, vou fechar aqui com isso, o DNA é o núcleo, é o centro dessa transformação do futebol. Então, aqui eu falo rapidamente sobre uma estratégia para o futebol que passeia em todos os momentos
na captação do mercado, no futebol de base, na transição e, obviamente, no futebol profissional. Com alguns elementos de conexão que estão aqui detalhados, que seriam a base para se estabelecer um processo de governança dentro do projeto de futebol do Bahia. E governar é isso, é ter fóruns específicos para que se discutam indicadores, plano de ação e os resultados conseguidos. E que se responsabilizem por isso as pessoas que têm essa responsabilidade, que respondam sobre os insucessos. Eu entendo o seguinte, rapidamente, Bara, todo pós-jogo... Fique à vontade, meu cara, fique à vontade. Todo pós-jogo, meu velho, todo pós-jogo deveria ter, no segundo dia do jogo, nós não fazemos nossa live para analisar o Bahia, como torcedores apaixonados que somos e que queremos contribuir com reflexões, porque a ideia é essa, é ser propositivo no sentido da leitura daquilo que está sendo entregue como produto ao seu torcedor. Por que que a diretoria não faz um processo estruturado dessa forma? Pelo menos que eu saiba, ele não existe. Então, todo pós-jogo, no segundo dia do jogo, se foi domingo, terça-feira pela manhã, comissão técnica e diretoria de futebol se junta para analisar os indicadores do jogo. Quais foram os sucessos e os insucessos, tanto na questão defensiva quanto na questão ofensiva. Por que o modelo de jogo que não foi treinado durante a semana não deu o resultado desejado? Que peças não contribuíram para que isso aconteça? Então, isso, na minha leitura, vai fazendo os ajustes necessários na equipe para que, inclusive, olha só que coisa interessante, porque é assim que acontece nas grandes empresas. Essa política vai sendo internalizada em cada pessoa que executa a atividade. Que, no caso do futebol, os grandes responsáveis por materializar essa política são os próprios jogadores em campo. Né? Então, a gente quebraria esse costume amador de resenha, de mesa de bar, de ficar discutindo a partir de conjecturas e não de medição. O DAD está aí para isso. Nós, nas nossas lives, para concluir, não temos DAD, mas nós usamos o SofaScore, usamos uma série de outros softwares que nos disponibilizam estatística do jogo. E, cara, a gente consegue traduzir e formar opinião a respeito disso. Existe um buraco no meio-campo do Bahia. O Bahia, quando é atacado, a proteção dos zagueiros é pífia. Sempre aconteceu isso ao longo. Não é possível que isso não seja visto e seja tratado ao longo dos treinamentos da semana. É um pouco mais ou menos nessa linha que eu queria dar esse spoilerzinho aí para vocês, que é o que rola na minha cabeça. Tem um monte de outras coisas aqui, mas não é o momento para a gente compartilhar.